Homem desliga os aparelhos da esposa em coma e foge, mas quando é chamado para o enterro dela ele tem uma surpresa. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Marcelo olhou para o monitor ao lado do leito hospitalar de Maria, que exibia suas linhas de batimentos constantes, monótonas, como se a vida dela tivesse se resumido àquele ritmo mecânico. Ele sentiu um arrepio de desconforto ao pensar em quantas vezes esteve ali, sem sentir mais nada por aquela mulher que um dia havia sido sua esposa. Ela estava em coma havia quase 3 anos, e para ele, tudo aquilo se tornará um fardo insuportável. Respirou fundo e lançou um último olhar para o corredor. Não havia ninguém. Aquele horário, bem no fim da madrugada, era perfeito para que os enfermeiros e médicos estivessem menos atentos. Marcelo, que já tinha estudado o local e cada movimento do turno noturno, sabia que agora era a melhor chance de se livrar do peso que o prendia há tanto tempo. Desculpe, Maria, murmurou ele, mas não havia nenhum remorso em sua voz. Era apenas um gesto automático, como se pedir desculpas fosse amenizar a decisão fria e calculada que estava prestes a tomar. Ele ergueu a mão, hesitante, mas logo em seguida abaixou com firmeza. As máquinas ao redor do leito, com seus tubos e fios, pareciam intimidá-lo, mas ele continuou. Não posso mais viver assim, sussurrou, mais para si do que para a esposa, que jazia imóvel, como uma boneca de porcelana. Ele sempre sentirá que cuidar dela era uma prisão, uma responsabilidade que já não fazia sentido. Aquela doença os havia transformado de um casal em estranhos. Eu preciso continuar minha vida, entende? E você já se foi há muito tempo, Maria. Com mãos firmes, ele começou a desconectar os cabos, um a um, do monitor e dos tubos de oxigênio. Cada movimento era silencioso, premeditado, e ele fazia pausas breves apenas para se certificar de que ninguém estava se aproximando. Se alguém o visse naquele momento, poderia até confundi-lo com um marido devotado, cuidando para que sua esposa tivesse uma despedida tranquila. A verdade, Maria, continuou ele, enquanto desconectava o tubo principal de oxigênio, é que eu nunca quis essa responsabilidade. Quando você ficou doente, eu tentei, eu juro que tentei, mas a vida não parou para mim. Ele quase sorriu ao pensar na ironia, e enquanto a linha de batimentos cardíacos no monitor mostrava o ritmo desacelerando, ele sentiu um alívio crescendo dentro dele, algo que ele nunca pensou que sentiria. Nesse instante, o enfermeiro passou no corredor e Marcelo congelou, seus olhos acompanhando o vulto que passava. Ele controlou a respiração, tentando não fazer nenhum som que pudesse denunciar sua presença ali. Após alguns segundos, o enfermeiro desapareceu pela curva, e Marcelo voltou ao que estava fazendo, respirando aliviado. Eu só quero ser livre, murmurou ele, agora mais confiante. As mãos ainda estavam um pouco trêmulas, mas a sensação de leveza tomava conta dele. O processo estava quase completo. O monitor emitia um sinal de alerta, indicando que os sinais vitais de Maria estavam caindo, mas não tão alto a ponto de chamar a atenção no corredor. Ele sabia que o tempo era curto e, ainda assim, a adrenalina o impulsionava a finalizar o que começara. Você foi um peso para mim, Maria, disse ele, enquanto observava a linha do monitor começar a se estabilizar em um tom grave e quase contínuo. Ele se aproximou do rosto dela, ainda impassível, e continuou, eu já não aguentava mais. Eu nem sequer amo você mais, se é que amei um dia. Marcelo deu alguns passos para trás, deixando o leito e as máquinas. Ele arrumou o casaco, dando uma última olhada em Maria, como se estivesse confirmando que a missão estava cumprida. Respirou fundo e lançou um olhar indiferente para o corpo da esposa. Ela era apenas um obstáculo superado agora, um peso retirado de suas costas. Sentia-se leve. Com passos firmes e silenciosos, ele saiu do quarto, passando pelas luzes fracas do corredor. Ao virar a primeira esquina, lançou um rápido olhar para trás, para se certificar de que tudo estava do jeito que planejou. Ele acelerou os passos, ajustando o capuz do casaco e escondendo o rosto nas sombras, enquanto passava pela recepção do hospital sem levantar suspeitas. Assim que cruzou as portas de saída, ele inspirou profundamente o ar fresco da madrugada. Um sorriso, discreto e contido, apareceu em seu rosto. Era uma sensação de liberdade que ele não experimentava há anos.
O fardo tinha desaparecido, e ele já não estava mais preso a uma promessa que não significava nada para ele. Enquanto o céu clareava ao longe, Marcelo caminhou, satisfeito e leve, sem jamais olhar para trás. Uma hora antes no mesmo hospital. Fábio caminhava pelos corredores do hospital com um semblante pesado. Ele estava ali para pedir os documentos finais que oficializariam a partida de sua esposa. Os documentos vieram com erros e ele iria pedir outros, e cada passo era uma lembrança dolorosa de tudo que perderá. Era a segunda vez que visitava aquele hospital desde a morte dela, e a sensação de vazio era ainda mais intensa agora que sabia que não haveria mais despedidas. Ao chegar à recepção, pediu os documentos. A atendente pediu para ele aguardar alguns minutos enquanto os buscava no arquivo, e Fábio assentiu, procurando um lugar no corredor para sentar. Ele observava o movimento ao seu redor, um tanto alheio a tudo, perdido em suas lembranças. Seu olhar era distante, e a tristeza transparecia nas pequenas rugas de expressão que se formavam em seu rosto. Enquanto esperava, notou um homem saindo de um dos quartos. O sujeito parecia apressado, escondendo o rosto no capuz de um casaco. Fábio franziu a testa ao observar o estranho. Havia algo no modo furtivo com que ele saía que chamou sua atenção. Não conhecia aquele homem, mas a expressão dele parecia fria, quase indiferente, como se estivesse fugindo de algo. Fábio balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos, mas o comportamento do homem permaneceu em sua mente. Alguma coisa não parecia certa. Decidiu então levantar e verificar o quarto de onde o homem saíra. Aproximou-se com cautela e empurrou a porta devagar, encontrando uma mulher deitada no leito, pálida e com os fios dos aparelhos desconectados. O monitor ao lado da cama estava apagado, sem exibir sinais vitais. "Meu Deus, o que aconteceu aqui?", murmurou ele, assustado, enquanto olhava para o rosto inexpressivo daquela mulher. Ele sentiu um impulso inexplicável de ajudar e, sem pensar duas vezes, chamou pela equipe médica. Sua voz ecoou pelo corredor, carregada de urgência. "Alguém, por favor. Precisamos de ajuda aqui." A equipe médica correu em direção ao quarto, e Fábio se afastou para dar espaço, mas permaneceu por perto, observando atentamente enquanto eles reconectavam os fios e ligavam os aparelhos. Havia um silêncio tenso na sala, interrompido apenas pelos sons dos médicos tentando restabelecer as funções dos aparelhos. "Estamos perdendo a paciente, espera, algo está acontecendo", comentou uma das médicas, com um misto de surpresa e preocupação. Para surpresa de todos, a mulher começou a abrir lentamente os olhos. Fábio sentiu seu coração acelerar, e uma expressão de espanto surgiu em seu rosto. Ela estava acordando, mesmo após ter sido considerada morta. Era como um milagre, uma segunda chance. "Maria", chamou uma enfermeira com delicadeza, enquanto a mulher franzia levemente a testa, como se estivesse tentando entender o que acontecia ao seu redor. Maria abriu os olhos, mas não conseguia falar. Estava visivelmente fraca, e suas mãos tremiam ao tentar mover-se. "Calma, senhora, você está em segurança", disse o médico em tom tranquilizador. "Não tente se esforçar agora. Você esteve em coma por muito tempo, e seu corpo ainda está se recuperando." Fábio, ainda parado na entrada do quarto, sentiu uma onda de compaixão. A situação daquela mulher parecia uma extensão de sua própria dor, e ele sentiu o desejo de permanecer ali, ao lado dela, pelo menos até que ela não estivesse sozinha. Enquanto os médicos finalizavam os procedimentos de monitoramento, Fábio se aproximou da cama de Maria. Ele observou os olhos dela, que estavam cheios de medo e confusão, e sorriu levemente para transmitir segurança. "Oi, meu nome é Fábio", disse ele, com uma voz suave e encorajadora. "Eu não te conheço, mas eu estava aqui quando você acordou. É um prazer ver você abrir os olhos." Maria olhou para ele, com um olhar ainda distante, mas havia um lampejo de compreensão em seus olhos. Parecia que ela tentava dizer algo, mas as palavras não saíam. Fábio pegou a mão dela com cuidado, sentindo a fragilidade dela através daquele simples gesto. "Não se preocupe", ele continuou, "você está cercada de pessoas que vão cuidar de você. E eu estarei aqui por um tempo, até que você se sinta um pouco mais forte, certo?" Maria piscou lentamente,
e uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Fábio enxugou a lágrima com cuidado e deu um leve aperto em sua mão, como quem diz que ela não estava mais sozinha. Um dos enfermeiros se aproximou de Fábio e sussurrou: Senhor, foi uma sorte o senhor estar aqui para chamar ajuda. Se não fosse isso, talvez ela não estivesse aqui agora. Obrigado. Fábio acenou com a cabeça, sentindo-se tocado pela situação. Mesmo que ainda carregasse a dor pela perda de sua esposa, a presença daquela mulher recém-salva dava-lhe um inesperado senso de propósito. Enquanto o tempo passava e a equipe médica se retirava, Fábio permaneceu ao lado dela, em silêncio. Ele queria oferecer-lhe um pouco de conforto, ainda que não tivesse mais palavras para isso. A simples presença dele parecia acalmá-la, e ele sentia que estava fazendo algo bom, algo que talvez ele mesmo precisasse para aliviar sua própria dor. Depois de algum tempo, Fábio percebeu que era hora de partir. Soltou a mão dela com cuidado, mas antes de sair, ele encarou uma última vez e sussurrou: Você vai ficar bem, Maria. Agora, você tem uma segunda chance. Aproveite-a. Por mim, por você. Ele deu um passo para trás, respirando fundo, e saiu do quarto sem olhar para trás. Dias depois, Fábio caminhava pelos corredores do hospital novamente, com o mesmo peso no peito. A dor da perda de sua esposa ainda era intensa, e cada passo que dava ali parecia reavivar as lembranças difíceis de suas últimas visitas ao hospital. Ele mal podia acreditar que, em pouco tempo, sua vida havia se transformado de forma tão brusca. Estava ali para finalmente buscar a documentação que oficializaria a partida de sua esposa, mas o ar sombrio do lugar parecia pesar ainda mais sobre ele. Enquanto esperava, um impulso inesperado o fez ir até o quarto de Maria. Não sabia ao certo por que sentia esse desejo de vê-la, mas lembrava-se do alívio e da gratidão nos olhos dela na última vez. Ele se dirigiu até o quarto e, ao entrar, viu Maria sentada, parecendo muito mais saudável do que antes. Seu rosto iluminou-se ao vê-lo. Fábio. Que bom que você veio, ela exclamou, com um sorriso sincero. Fábio sorriu de volta, surpreso com o quanto ela parecia mais forte. Eu estava aqui para pegar alguns documentos, mas pensei em passar para ver como você estava. Você parece muito melhor. Ah, eu estou sim. O médico disse que, se tudo correr bem, em alguns dias eu terei alta, respondeu Maria, com um brilho nos olhos. E é tudo graças a você. Se não fosse por você estar aqui naquele dia. Fábio balançou a cabeça, humilde. Não fiz nada de extraordinário. Fico feliz por você ter acordado, Maria. Você teve uma segunda chance. Ela observou o rosto de Fábio, que parecia marcado por uma tristeza que ele tentava esconder. E você? O que o trouxe aqui hoje? Ainda esperando a documentação da sua esposa? Fábio respirou fundo, os olhos se fixando por um momento no chão antes de voltar a encará-la. Sim, minha esposa faleceu recentemente, de câncer. Demorou um pouco, mas eles disseram que finalmente os documentos estavam prontos. Eu sinto muito por sua perda, Fábio, disse Maria, com uma voz suave e cheia de compaixão. Ele assentiu, tentando sorrir para amenizar o peso da conversa. Obrigado, Maria. É difícil, mas a vida segue, não é? Maria baixou os olhos, parecendo refletir. Então, com um olhar sério, levantou a cabeça e perguntou: Fábio, você lembra daquele homem que saiu do meu quarto no dia em que você chamou os médicos? Fábio se recordou instantaneamente do homem de casaco escuro e andar apressado. Sim, lembro. Na verdade, foi isso que me chamou a atenção. Ele parecia estranho, como se estivesse fugindo de algo. Maria suspirou. Aquele homem era meu marido. Fábio observou atentamente, percebendo a sombra de dor que passou pelo rosto dela. Sinto muito, eu não sabia que era ele. Ela engoliu em seco, com os olhos fixos em algum ponto distante. Eu estava começando a despertar quando ele entrou no quarto. Consegui ouvir o que ele disse, mas não podia reagir. Ele desabafou, dizendo que não me amava mais. Falou sobre o quanto cuidar de mim era um peso, uma obrigação que ele não queria mais.
Fábio arregalou os olhos, surpreso com a frieza que Maria descrevia. Maria, isso é horrível. Ela sentiu, com um sorriso triste. Ele achava que eu estava inconsciente, mas eu ouvi tudo. Desde as palavras duras até o momento em que ele desconectou os aparelhos. Ouvi tudo, e a cada segundo sentia como se estivesse sendo abandonada, mas sem poder lutar. Fábio se inclinou para a frente, segurando as mãos dela com firmeza. E você? Você contou a alguém sobre isso? Maria suspirou, hesitante. Ainda não. É tudo tão confuso. Não sei o que fazer. Meus pais foram informados pelo hospital quando eu acordei, mas eu não consegui falar com ninguém sobre o que realmente aconteceu. Fábio apertou as mãos dela, oferecendo-lhe apoio silencioso. Se precisar de alguma coisa, Maria, qualquer coisa, pode contar comigo. Eu sei que a situação é difícil, e ninguém merece passar por isso sozinho. Os olhos de Maria brilharam com gratidão. Obrigada, Fábio. Sério. Você já fez muito por mim, e eu sinto que isso é mais do que sorte. É como se você estivesse no lugar certo, na hora certa. Fábio sorriu suavemente. Às vezes, a vida é assim, não é? Acho que também é bom para mim poder ajudar de alguma forma, especialmente agora. Os dois continuaram conversando por um tempo, compartilhando histórias e emoções, criando uma conexão que ia além das palavras. Fábio se sentia mais leve, como se a companhia dela e a troca de confidências trouxessem um consolo que ele não imaginava encontrar em uma situação tão inesperada. Enquanto riam de uma lembrança que Maria contava, a porta do quarto se abriu, e os pais de Maria entraram. Eles pararam ao ver Fábio, curiosos sobre quem era o homem que fazia companhia à filha. Maria sorriu e fez um gesto em direção a Fábio. Pai, mãe, este é o Fábio. Ele foi quem me salvou naquele dia, se não fosse por ele, eu talvez não estivesse aqui agora. Os pais de Maria se aproximaram, estendendo as mãos para Fábio, com lágrimas nos olhos. Muito obrigado, Fábio. Você nos deu nossa filha de volta. Não temos palavras para expressar nossa gratidão. Fábio apertou as mãos deles, sentindo o peso da gratidão em seus gestos. Foi um prazer. Eu só estava no lugar certo, como disse a Maria. Ela é uma pessoa forte, e foi ela quem lutou para voltar. Os pais de Maria sorriram, emocionados, e Fábio olhou para ela mais uma vez, vendo como, apesar de tudo, ela tinha encontrado forças para seguir em frente. Antes de sair, Maria segurou o braço dele, fazendo com que ele parasse e olhasse para ela mais uma vez. Fábio, será que você poderia me visitar algum dia? Seria bom ter alguém para conversar. Ele sorriu, com os olhos gentis. Claro, Maria. Eu vou vir te visitar. Às vezes, só precisamos de alguém ao nosso lado, não é? Ela sentiu, o sorriso dela refletindo uma esperança renovada, e Fábio saiu do quarto com o coração um pouco mais leve. Fábio visitava Maria com frequência, e os dois desenvolveram uma amizade genuína e cheia de confiança. A cada visita, Fábio a encontrava mais forte, recuperando-se da fraqueza que ainda mantinha acamada nos primeiros dias após despertar. Ele via na determinação dela uma força admirável e a admirava por ter enfrentado tudo com coragem. Conversavam sobre coisas leves, mas havia sempre aquele assunto não resolvido, a verdade sobre Marcelo, que pairava entre eles. Enquanto isso, Marcelo não voltou mais ao hospital. Ele acreditava que sua esposa já estava morta, encerrando definitivamente o peso que carregava. Às vezes, sentia um leve estranhamento ao pensar que seus próprios pais não tinham feito contato para organizar o velório ou qualquer outra formalidade. Mas sempre espantava esses pensamentos, se convencendo de que, de alguma forma, os pais de Maria lidariam com tudo. Depois de algumas semanas, Maria finalmente teve alta. No entanto, havia feito um pedido específico aos pais, eles não deveriam informar Marcelo de que ela estava viva e recuperada. Relutantes, eles concordaram, respeitando a decisão da filha, especialmente depois de ouvir os detalhes do que ela tinha escutado enquanto estava quase desperta no leito do hospital. Quando Fábio soube da alta de Maria, fez questão de visitá-la em sua casa.
Sentia-se aliviada em vê-la fora daquele ambiente hospitalar, embora ainda notasse o cansaço que vez ou outra transparecia em seu rosto. Maria recebeu-o com um sorriso, indicando uma cadeira na sala aconchegante. Fico tão feliz de te ver fora do hospital, Maria, disse Fábio, com um sorriso genuíno. Você está muito mais forte agora. Maria riu, agradecida. Eu também fico feliz, Fábio. Sair de lá parece um renascimento. E, sinceramente, não sei como teria aguentado sem sua amizade. Você tem sido um grande apoio. Ele assentiu, desviando o olhar por um momento. É um prazer estar ao seu lado, Maria. Acho que a vida nos juntou de uma forma que nenhum de nós poderia imaginar. Os dois riram, mas logo a expressão de Maria ficou séria. Ela olhou para Fábio, hesitante, mas com uma resolução que ele não podia ignorar. Fábio, ela começou, sua voz levemente trêmula. Eu não quero que Marcelo saia impune pelo que fez comigo. Eu sei o que ele fez e ele precisa pagar por isso. Fábio respirou fundo, compreendendo o peso da decisão que Maria estava tomando. Sabia que não era algo fácil para ela, mas também entendia que aquela era uma escolha justa e legítima. Eu concordo, Maria. Ninguém merece passar pelo que você passou, ainda mais por causa de alguém que devia te proteger. Mas o problema é justamente esse, continuou ela, desanimada. Não há provas. Ninguém além de mim ouviu o que ele disse. Quem acreditaria que o marido tentaria, bem, que ele realmente desconectaria os aparelhos da esposa? Fábio assentiu, refletindo sobre o que ela dizia. É verdade, Maria, mas ainda existem maneiras de expor a verdade. Marcelo acha que você está morta, e é nisso que podemos agir. Maria pareceu intrigada, olhando para ele com curiosidade. Como assim? Bem, disse ele, tentando organizar seus pensamentos. Eu posso te ajudar a conseguir mais informações. Talvez algum dos funcionários do hospital tenha registrado algo, talvez possamos reunir alguns detalhes que ele deixou para trás. Quem sabe ele não cometeu um erro no caminho? E, claro, se precisar, eu estarei ao seu lado, como testemunha do que encontrei naquele dia. Maria parecia surpresa e tocada ao ouvir as palavras de Fábio. Sentiu um misto de gratidão e esperança ao ver o apoio sincero que ele oferecia. Você faria isso por mim, Fábio? Ele assentiu, sorrindo. Eu faria, Maria. Você merece justiça, e eu estou disposto a te ajudar no que for preciso. Ela respirou fundo, sentindo-se aliviada e, ao mesmo tempo, nervosa. Não seria fácil encarar tudo aquilo, mas saber que tinha alguém como Fábio ao seu lado a fazia sentir que, talvez, pudesse superar esse obstáculo. Então, por onde começamos? Primeiro, precisamos ver se alguém no hospital comentou algo sobre o dia em que ele esteve lá. Se alguém desconfiou, ou se ele mencionou algo sobre você a alguém. Às vezes, as pessoas revelam coisas sem perceber, disse ele, com um olhar determinado. Maria assentiu, refletindo sobre o plano de Fábio. Sabia que seria difícil, mas também sentia que era o caminho certo. Marcelo havia tentado apagar a vida dela, e agora era sua chance de se reerguer, de lutar pela própria dignidade. Tem razão, Fábio. Vamos fazer isso, disse ela, firme. Sei que pode ser complicado, mas ele precisa saber que não pode simplesmente sair impune. Vamos por partes, disse ele, tentando tranquilizá-la. Vou dar um jeito de passar pelo hospital e conversar discretamente com alguns dos funcionários. Talvez alguém tenha visto ou ouvido algo, mesmo que não saiba exatamente o que. Maria sorriu, sentindo uma pontada de esperança renovada. Obrigada, Fábio. Eu nunca vou esquecer o que você está fazendo por mim. Não precisa agradecer, Maria. Apenas, seja paciente. E lembre-se, qualquer coisa que precisar, estou aqui. Enquanto conversavam sobre os próximos passos, Maria sentia que, pela primeira vez em muito tempo, tinha um amigo verdadeiro e alguém em quem confiar. Fábio demonstrava uma generosidade e empatia que ela jamais imaginaria encontrar em uma pessoa que mal conhecia.
Horas depois, enquanto Fábio se preparava para ir embora, os dois trocaram um sorriso silencioso, carregado de cumplicidade e entendimento. Maria, antes de ele sair pela porta, o chamou. Fábio, antes de você ir. Ele se virou, atento. Sim, Maria? Por favor, venha me visitar sempre que puder, ela pediu, um pouco envergonhada, mas sincera. Sua companhia tem sido um grande apoio, mais do que você imagina. Fábio assentiu, tocado pelo pedido. Pode deixar, Maria. Estarei sempre por perto. Marcelo estava vivendo sua vida com a intensidade de alguém que acredita ter finalmente se livrado de um peso insuportável. Com Maria fora de cena, ele desfrutava de sua liberdade com encontros, festas e jantares sem a menor sombra de culpa ou arrependimento. Os dias seguiam leves e despreocupados, até que, certa manhã, ele recebeu uma mensagem inesperada no celular. Era dos pais de Maria. O coração de Marcelo acelerou ao ler: é com grande tristeza que informamos o falecimento da nossa filha. O enterro será hoje à tarde. Achamos que você deveria estar presente. Marcelo teve que se controlar para não demonstrar alegria na resposta. Digitou uma mensagem breve, fingindo surpresa e tristeza. Meu Deus, não sabia. Estarei lá, contem comigo. No fundo, ele sabia que agora, com o enterro, tudo realmente se encerraria. Ele colocaria um ponto final em toda a história e, finalmente, ninguém suspeitaria de nada. Decidiu vestir uma expressão sombria para o enterro, mas por dentro se sentia mais aliviado e, até certo ponto, vitorioso. Ao chegar ao cemitério, Marcelo procurou pelos pais de Maria ou familiares, mas o lugar estava estranhamente vazio. A ausência de um cortejo e de pessoas deixou-o confuso. Apenas uma pessoa estava lá, parado junto a um dos túmulos, observando-o com uma expressão séria e calculada. Marcelo franziu o senho, tentando entender quem era o homem e por que estava ali. O homem caminhou em sua direção com passos firmes, o rosto carregado de uma determinação que parecia penetrar qualquer disfarce. Você é Marcelo? Perguntou o homem. Marcelo hesitou por um segundo, mas assentiu. Sim, quem é você? Meu nome é Fábio, respondeu o estranho, sem desviar os olhos. Eu sei exatamente o que você fez com Maria. Marcelo sentiu um frio percorrer sua espinha, mas tentou esconder a tensão. Olha, eu não sei do que você está falando. Está me confundindo com outra pessoa. Fábio cruzou os braços e soltou uma risada curta e fria. Eu vi você saindo do quarto de hospital dela. E sei que você desconectou os aparelhos que a mantinham viva. Marcelo engoliu em seco, o rosto assumindo uma palidez repentina. Mas tentou disfarçar. Isso é loucura. Você não tem prova nenhuma do que está dizendo. Quem é você para me acusar de algo assim? Sou alguém que viu o que você fez, Marcelo. Sei da sua tentativa de encerrar a vida dela como quem desliga um aparelho qualquer. Eu estive lá, e os médicos podem confirmar que eu chamei por ajuda. Eles sabem que você estava no quarto dela naquela noite. Sem saída, Marcelo deixou a máscara cair. O rosto agora assumia um ar frio, que refletia o vazio dentro dele. Tá bom, eu confesso. Mas você acha que foi fácil? Eu fui obrigado a ficar ao lado dela durante anos, sem nada em troca, assistindo ela se degradar e eu junto. Eu precisava de liberdade, precisava viver. Fábio balançou a cabeça, incrédulo. Você diz isso como se a vida dela fosse uma prisão para você. Maria era uma pessoa, Marcelo, não um fardo descartável. Marcelo respirou fundo, tentando recuperar a calma. Olha, não adianta discutir sobre isso agora. Você está aqui, mas não tem nenhuma prova concreta, e eu tenho dinheiro. Posso resolver isso de um jeito que seja bom para ambos. Ele baixou a voz, oferecendo uma expressão calculista. Diga quanto você quer para deixar essa história para lá. Fábio o encarou em silêncio por alguns instantes, observando cada detalhe de sua expressão, cada traço de arrogância que Marcelo tentava esconder. Finalmente, respondeu com um tom controlado. Dinheiro, é? Você acha que pode comprar a verdade?
Não se trata de comprar a verdade, e sim de evitar problemas desnecessários, disse Marcelo, com um tom de superioridade. Olha, eu tenho uma quantia que pode fazer isso desaparecer, e você pode muito bem sair ganhando com isso. Basta que ninguém fale sobre o que viu. Fábio desviou o olhar para o cemitério ao redor, como se pensasse nas implicações da proposta. Após alguns segundos de silêncio, finalmente olhou para Marcelo com um meio sorriso. Está certo, Marcelo. Se você quer resolver isso assim, então eu aceito. Marcelo relaxou visivelmente, aliviado. Ótimo. Vou acertar isso em breve e você nunca mais vai precisar pensar nisso. Mas precisamos sair daqui logo, continuou Fábio, com um tom sério. Eu tenho algumas coisas para resolver também, e daqui a pouco o cemitério começa a encher. Melhor que ninguém veja a gente aqui e desconfie de algo. Não participe do enterro de Maria. Marcelo assentiu, acenando com a cabeça e já sentindo o alívio de ter controlado a situação. Concordo. Não quero arriscar que ninguém me faça perguntas. Vamos embora. Os dois se afastaram discretamente, e Marcelo saiu com passos apressados. Ao entrar no carro e dar a partida, ele sentiu o peso de todas as mentiras desaparecendo. Relaxou no banco, esboçando um sorriso satisfeito. Estava certo de que agora tudo ficaria no passado, enterrado com Maria e guardado pelo silêncio comprado de Fábio. Chegando em casa, largou o paletó no sofá e abriu uma garrafa de vinho. A vida seguiria como ele sempre quis, sem interferências. Ele brindou ao ar, satisfeito, acreditando que finalmente estava livre de qualquer amarra. Na manhã seguinte, Marcelo foi despertado por batidas insistentes na porta. Meio atordoado, ele vestiu o hobby e caminhou até a entrada, resmungando sobre a hora tão cedo. Ao abrir, seu coração quase parou ao ver dois policiais à sua porta. Marcelo Silva, um dos policiais perguntou. Sim, sou eu. Algum problema? Ele respondeu, tentando soar natural. Estamos aqui para prendê-lo sob a acusação de tentativa de homicídio. O senhor desligou intencionalmente os aparelhos de sua esposa enquanto ela estava em coma, afirmou o policial com firmeza. Marcelo sentiu uma onda de pânico, mas tentou controlar a expressão. Isso é um absurdo. Eu nunca faria algo assim, ele protestou, olhando ao redor como se procurasse apoio na cena surreal que se desenrolava em sua porta. Temos provas suficientes, senhor, continuou o policial, segurando as algemas. Marcelo recuou, mas foi pego sem chance de se defender. Enquanto os policiais o levavam para fora, ele viu uma figura parada do lado de fora, observando a cena. Era uma mulher de cabelos castanhos, pele pálida e um olhar que parecia atravessar sua alma. Ele a reconheceu instantaneamente, e seu corpo inteiro paralisou. Você está viva? Ele balbuciou, em choque. Era Maria. Ela se aproximou lentamente, um leve sorriso de triunfo nos lábios, enquanto os policiais o colocavam no carro. Sim, Marcelo. Estou viva, disse ela, com uma tranquilidade assustadora. E agora você finalmente vai pagar pelo que tentou fazer. Marcelo, completamente transtornado, olhou para ela com fúria. Isso é um plano, não é? Como você se atreve? Maria cruzou os braços, mantendo-se firme. Exatamente, Marcelo. Quando acordei e ouvi tudo o que você dizia enquanto me deixava para morrer, percebi que merecia algo melhor. E agora estou aqui para garantir que você pague. Ele tentava desesperadamente se livrar das algemas, como se pudesse alterar o destino com sua força de vontade. Quem ajudou você nessa farsa, hein? Ele rugiu, a voz cheia de ódio. Foi então que Fábio surgiu ao lado de Maria, com uma expressão de calma, mas sem desviar o olhar de Marcelo. Eu ajudei, disse Fábio, com um tom baixo e controlado. Aceitei sua proposta de dinheiro apenas para que você confessasse, e gravei toda a conversa. Você não imagina o quão fácil foi desmascarar alguém tão egoísta. Maldito! Vocês não podiam fazer isso comigo, gritou Marcelo, o rosto se contorcendo em raiva e desespero. Você devia estar morta, Maria. Por que você não ficou morta?
Maria permaneceu impassível, segurando as lágrimas que insistiam em tentar cair. Depois de tudo, era quase inacreditável perceber que havia passado anos ao lado de um homem tão frio. Eu também me pergunto por que fiquei tanto tempo ao seu lado, Marcelo. Mas agora isso acabou. A porta do carro de polícia foi fechada, abafando as palavras de Marcelo enquanto ele gritava insultos e ameaças para Maria e Fábio. Eles ficaram observando o carro partir, levando Marcelo para o destino que ele próprio havia selado. Semanas depois, Marcelo enfrentou o julgamento. A gravação feita por Fábio e o testemunho de Maria, junto com o depoimento da equipe médica que confirmou a tentativa de desligamento dos aparelhos, foram provas irrefutáveis. Marcelo foi sentenciado à prisão por tentativa de homicídio. Maria achou a pena curta demais para o que ele realmente merecia, mas ainda assim, sentia-se aliviada em vê-lo punido. Passado algum tempo, a vida de Maria começou a se recompor. Ela sentia uma paz que há muito não experimentava, e Fábio continuava a visitá-la com frequência, oferecendo-lhe o apoio de um amigo próximo, e os dois compartilhavam momentos que gradualmente foram se tornando mais especiais. Maria se via sorrindo com mais frequência, e as risadas ao lado de Fábio faziam-na perceber que sentimentos diferentes começavam a crescer entre eles. Numa noite em que Fábio foi visitá-la, Maria sentiu que não podia mais guardar aquilo apenas para si. Entre conversas sobre o cotidiano e risadas, ela se aproximou mais dele, baixando a voz ao falar. Fábio, sei que talvez seja cedo para dizer isso, mas você é muito especial para mim. Sem você, eu não teria tido a coragem de enfrentar Marcelo. Eu sinto algo a mais por você. Ela o olhou nos olhos, sua expressão tímida, mas sincera. Mas eu entendo se isso for complicado para você. Fábio engoliu em seco, pego de surpresa. Ele também sentia algo por Maria, algo que crescia dia após dia, mas ao mesmo tempo, o luto pela esposa ainda era recente, e uma sensação de culpa o consumia. Maria, ele começou, com um olhar de hesitação. Você também é muito especial para mim, e eu nunca teria conseguido passar por tudo isso sem você. Mas, eu sinto que não é o momento certo. Minha esposa, ela partiu há pouco tempo, e eu ainda estou processando tudo isso. Maria assentiu, compreensiva. Eu entendo, Fábio. Não quero te pressionar. Sei que você precisa de tempo, e estarei aqui, independente de onde isso tudo vá dar. Fábio tocou a mão dela, sentindo o calor e a segurança que ela transmitia. Obrigado, Maria. Você é uma pessoa incrível. Depois daquela conversa, Fábio decidiu se afastar um pouco, acreditando que seria o mais justo, tanto para ele quanto para Maria. Os dias seguintes foram silenciosos e solitários para ambos, com Maria tentando respeitar o espaço de Fábio, e ele, lidando com a confusão de sentimentos que emergia a cada lembrança de sua esposa e a cada pensamento sobre Maria. Mas, após alguns dias, Fábio percebeu que o vazio era maior do que qualquer culpa que ele pudesse sentir. O que havia entre ele e Maria era algo puro, algo que havia se formado nas adversidades, e ele não podia mais negar o quanto desejava estar ao lado dela. Naquela noite, Fábio dirigiu até a casa de Maria, sem avisá-la. Quando ela abriu a porta, surpresa, ele não esperou por palavras. Apenas a puxou para um abraço, deixando que ela entendesse o que aquilo significava. Maria, eu tentei. Juro que tentei me afastar, mas não consigo. Não consigo ficar longe de você, disse ele, com a voz trêmula, mas os olhos firmes. Eu percebi que, apesar de tudo, você é a pessoa que eu quero ao meu lado. Maria, com os olhos brilhando, sorriu e passou os braços ao redor dele. Eu estava esperando que você voltasse, sussurrou ela, encostando a testa na dele. Eles se beijaram, e naquele momento, todas as dores e as dificuldades pareciam finalmente ter se dissipado, dando lugar a um sentimento de paz e completude. Fábio e Maria, unidos pelas adversidades, encontraram consolo um no outro, prontos para seguir em frente e construir uma nova vida juntos. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.